Fala pessoal, boa noite. Esse é o Enem Crítico e hoje a gente começa o nosso bisurama do Enem Crítico. Na próxima semana, nosso bisurama com dicas, com orientações e esse bisurama com um formato um pouco diferente. O slogan do projeto Enem Crítico é respondendo questões e promovendo debates. Hoje a gente vai responder questões, durante esse bisurama a gente vai responder questões, mas o debate fica por conta de cada um que acompanhar a gente, o debate fica aí, o barulho fica na cabeça de vocês conversando com vocês mesmos, tá certo? Então esse projeto já vem acontecendo há mais ou menos 2 meses e foi pensado justamente para dar aquele, para somar, né, nessa reta final para o Enem. A gente gostaria que o Enem fosse adiado por vários motivos, a gente não vai entrar nessa discussão aqui, né? Mas ele não sendo adiado, acontecendo domingo, tá aí. A gente está na reta final e a gente vai fazer uma semana, essa semana de revisão e a próxima, respondendo questões e estimulando que vocês reflitam, né? Apesar da gente usar uma pegada mais técnica de ir pontualmente para a resolução de questões, a gente acredita que, né, o ar crítico, que é a base desse projeto, vai permear todos esses encontros do nosso bisurama, tá certo? Quem não me conhece, eu sou o professor Levi Brandão, sou professor do Instituto Federal de Alagoas, do campus Santana do Ipanema, pessoal. Eu sou professor de Sociologia lá no IFAL, né? E a minha formação é na área de Educação e de Sociologia. Mas hoje eu estou aqui só para apresentar esses dois feras que vão dar início ao bisurama do Enem Crítico. Né? O professor Paulo, vocês já conhecem, o professor Paulo que é graduado, é mestre em filosofia, é um pernambucano sertanejo alagoano, né? Ele veio de Pernambuco para trabalhar no IFAL Campus Santana do Ipanema, gostou tanto que mesmo agora a gente no ensino remoto, ele deu uma chegada na semana passada em Santana do Ipanema, né, para usando máscara, passando álcool, rever algumas pessoas, e está fazendo o Enem Crítico de lá. Né, ele transmitiu o Enem Crítico de lá de Santana do Ipanema. Eu estou falando aqui de Maceió, né, os tempos continuam pandêmicos, não tem sido fácil, mas mesmo assim a gente está tentando promover uma educação crítica de qualidade. Né? É claro que nem todo mundo tem acesso à internet, ao YouTube, mas tentando democratizar na medida do possível, né, os saberes, estimulando a produção do conhecimento. Além do professor, né, Paulo Vicente, que é um dos idealizadores, dos organizadores desse projeto, né, apesar de eu também ser organizador do projeto, né, poderia ser tido como um suspeito para falar, né? Se eu tivesse só como espectador, eu diria da mesma forma, o projeto é belíssimo. Estou vendo aqui que o nosso professor doutrinador está participando, acompanhando a aula lá no chat, né, professor Estevam. Obrigado, Estevam, por ter somado com a gente, por estar sempre com a gente, fazendo o projeto acontecer. Nesse projeto que deixou lá, segundo o professor Lucas, um dos outros organizadores do projeto, um legado, né? Tá lá no YouTube, pessoal, tem um legado no YouTube. Essa é a 20ª aula, procura lá, 20º encontro, respondendo questões e promovendo debates. A Aline também está chegando na área, sempre acompanha a gente. Então é isso. Além do professor Paulo, que já é da casa, hoje nós contamos com a presença do professor, né, Elton Santos, alguém que eu conheço desde a infância, né? Apesar da gente não estar tendo tanto contato presencial, né? Não ter tido tanto contato depois que a gente amadureceu um pouco, né? Que um cabelo branco ou outro chegou na nossa cabeça, que a gente alcançou a idade adulta, a gente passou boa parte da nossa infância, da nossa adolescência, nadando junto em algumas piscinas aqui do estado de Alagoas e até fora do estado, competindo por aí afora. Então, Elton é um conhecido, um amigo de infância, mas é também um professor, né, com bastante experiência nessa coisa da preparação para concurso, para vestibular, pro Enem. É isso mesmo, Estevam, maloqueiragem de velha data. E hoje a gente vai maloqueirar aqui no Enem Crítico, nesse bisurama, né? Então a ideia foi essa, a gente chamou o Elton, que é um influencer, alguém que tem canal no YouTube, né? Além disso, é um ativista político, alguém muito engajado, preocupado com a cidade que ele mora, né? Que é a cidade de Maceió, né? E como eu estava dizendo, é um professor, né, com bastante experiência em preparatório para
para vestibular, para o Enem, para concurso. Elton trabalha com isso, né? Um dos trabalhos, uma das áreas de atuação dele. Ele que é, né, um geógrafo formado pela Universidade Federal de Alagoas. Mas não vou me estender aqui com a apresentação e com a abertura do projeto. Estava esperando para ver se mais pessoas chegam, né? Chegavam aqui para somar com a gente. Mas é isso, pessoal. Esse é o Enem Crítico. E nessa semana e na próxima, né, com um formato diferente, respondendo mais questões e deixando que o debate seja feito por cada um que está acompanhando a gente aqui dentro do seu juízo, no seu, botando o seu tic-tac para conversar. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma intervenção, manda questão no chat, na medida do possível a gente vai compartilhando com os professores. Beleza? Quem acompanhar depois, de madrugada, boa madrugada. Quem não acompanhar ao vivo, acompanhar de manhã, outro horário, bom dia, boa manhã, boa tarde. É isso, pessoal. Esse é o Enem Crítico. Passo agora a palavra para o professor Paulo Vicente, para ele dar o boa noite dele e preparar o terreno para o professor Elton Santos, né? Ogro Web TV, né? Elton Santos 082, lá no Instagram, né? Preparar o terreno para o Elton Santos também se apresentar e já puxar as questões. Paulo, tá contigo. Valeu, parceiro, por estar mais uma vez conosco nesse projeto. Não digo essa noite, né? Mas em mais um projeto, a gente que vem fazendo projetos vários desde quando a pandemia começou e antes dela, né? Então é isso, parceiro. Tá contigo. Valeu, grande Levi. Então, pessoal, é um prazer aqui estar novamente com vocês nesse projeto aí que é Arretado. É um projeto que realmente, como o professor Lucas falou, deixa um legado aí no YouTube, porque os debates foram muito ricos. Realmente, a proposta é nem crítica. Faz jus ao nome, porque realmente é crítico. A gente tem muita gente aqui com pensamento crítico muito aguçado, trazendo questões de debate de altíssimo nível, que com certeza vão contribuir, e já contribuíram, está contribuindo e contribuirá muito para a formação aí daqueles que pretendem ingressar no Enem, e além do mais, não é uma formação simplesmente para o Enem, mas para a vida, certo? Porque aguça a nossa curiosidade de buscar as fontes nos quais os professores se referem, nos faz buscar mais conhecimento a partir daquela coceirinha intelectual que é dada a partir das provocações que aqui a gente sempre tem, e, repetindo, sempre de altíssimo nível. Né? Então, aqui quem está falando é o professor Paulo Vicente, como o professor Levi falou, para quem não me conhece, professor aí de filosofia do Campo Santana de Ipanema, junto com o professor Lucas. Estamos aí. Tá? Para mais um Enem Crítico, dessa vez com o Bisurama. É um prazer aqui estar com vocês, prazer aí estar com o Levi, como sempre, e é um prazer aí estar conhecendo o professor Elton Santos, né? Então, agora, vou deixar para que o professor Elton Santos faça suas considerações e vamos embora para esse Bisurama, que vai ser arretado. Vai ser arretado, é isso aí. Fazendo jus às origens, né? Vai ser arretado. Vai, Elton, tá contigo. Boa noite a todo mundo, professor Elton Santos. Eu sou geógrafo de formação, mas atuo em diversas áreas hoje. Geografia, eu sou acadêmico do curso de Direito também. Além disso, sou militante por algumas causas aqui na cidade de Maceió, entre elas a questão da mobilidade urbana, da educação e também de desenvolvimento sustentável. E eu queria apresentar a vocês hoje algumas questões do Enem. Claro, lembrando, quem puder depois, me segue lá no canal Ogro Web TV ou no meu Instagram, Elton Santos 082, tudo junto, @Elton Santos 082. Queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que um momento como esse ele é fundamental. Inclusive, no ano, como eu disse a vocês, eu estou no direito por necessidade, mas o meu coração é muito da educação. Eu só estou na graduação porque eu quero dar aula, não quero advogar, eu sempre digo isso para todo mundo, porque o bichinho da educação me mordeu, sou filho de professora, de servidor público, e eu entendo que a melhor forma hoje de a gente fazer essa galera progredir é educando, mas no ano que a gente não conseguiu se ver, né, abraçar, eu gosto muito dessa semana antes de prova, porque eu digo até nas minhas conversas, nas palestras, de vez em quando, que eu imagino o aluno como um lutador de entrar no cage. Quando ele está ali, ele precisa do abraço, do carinho, porque esse processo do Enem, ele já é errado por natureza. Nós temos hoje um atraso de quase 118 anos em relação ao sistema educacional do mundo inteiro. A gente não vê ninguém ralando assim para entrar na UNAM do México, ninguém ralando assim para entrar nos países nórdicos.
mas aqui a gente tem ainda a necessidade incrível de avaliar o aluno por 2 dias de prova, onde submete a vida toda. Mas a gente vai te aliviar em relação a isso e vai fazer com que você entre nessa prova no próximo domingo e na semana que vem, no dia 25, 17 e 25, muito mais tranquilo. Vamos para as questões. Bora lá. Pessoal, é isso. Então, como eu disse agora há pouco, o Elton vai responder algumas questões de geografia e, na sequência, o professor Paulo responde algumas questões de filosofia. Ao final, a gente se encontra só para fazer um comentário breve e dar tchau, beleza? Lembrando que nós teremos Enem Crítico com Bisurama amanhã, depois e na próxima semana também, tá certo? Trazendo dicas, orientações e por aí vai para o Enem. Vamos que vamos. Vou passar o slide, Elton. E a gente vai ficar aqui nos bastidores, tanto eu quanto o Paulo. Qualquer coisa é só gritar pela gente. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, vamos abrir os slides agora com vocês. A gente já tem uma questão aí que eu coloquei em 2018. Eu acho que é um Enem muito gostoso de trabalhar para ela agora. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, aí diz: a resposta do homem é imediata, em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sob um prédio ou num canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre os jornais, como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Tem a fonte para que vocês possam pesquisar posteriormente, Le Monde Diplomatique Brasil, 2015, adaptado. Vamos lá. O que é que a questão pede para você, fera? Atenção, se liga aí agora. A questão fala de um drama que é um drama decorrente desde o pós-Segunda Guerra Mundial, que são os refugiados. Atenção, não confunda refugiados com abrigados, não confunda refugiados com imigrantes, não confunda refugiados, muitas vezes, com população migratória mediante a migração forçada. Por quê? O refúgio acontece quando você vê situação de calamidade que vai aquém, tá, do que o poder público estatal pode fazer. Como assim? O que aconteceu na Venezuela gerou para aquela população, em relação ao Brasil, uma relação de refúgio. O que acontece na Síria por conta do governo de Bashar al-Assad acontece por questões de refúgio. O que acontece também no Líbano com o Hezbollah, o que acontece em Cuba. Aí você pode me perguntar, ô Elton, mas aí que tá. Todas as causas de pedido, todas as causas de refugiados são iguais, todas as causas para que você possa migrar ou mudar são iguais? Não são. E nós vamos ver agora nas questões, nas alternativas a seguir. Diz o seguinte: o cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de... Vamos lá. Letra A. Migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural. Utilizar um exemplo disso, Haiti, 2010. Terremoto ocorrido no Haiti, a capital Porto Príncipe simplesmente devastada, uma causa natural, o movimento da Terra de natureza endógena acabou gerando essa catástrofe. Então não tem nada a ver. Porque vai lá para a parte de cima da questão para você poder analisar, tá bom? Letra B. Ele coloca hibridização cultural do caracterizado por ingenuidade social. O que vem a ser essa hibridização? Quer ver o exemplo de hibridização clássica? Nova York. Quer ver o exemplo de hibridização clássica? São Paulo. Quer ver o exemplo de hibridização clássica? Londres. Não tem nada a ver. Tem um geógrafo que ele fala muito bem disso, que é o Ratzinger. Tá? Ratzinger é o ex-papa. O Ratzinger fala, incrível que pareça, os espaços que são deixados vagos devem ser dominados, mesmo que até na força bruta. Então, os sírios, eles lutam para sobreviver, inclusive se impondo. Então, não pode ser a letra B. Só que a situação é, como os sírios são vistos no resto do mundo árabe e no resto do mundo asiático? Por refugiados.
eles não têm peso político, e a sua situação pode transparecer ou ficar muito próxima da situação dos curdos, tá bom? Do povo sem pátria. Aí, descartadas. Letra C. Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Olha, a desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas. Não existe hoje uma Tá dando picotada no som? Melhorou agora? Melhorou? Pronto. Melhorou? Dá um ok aí se tiver melhorado, tá bom? Agradeço mesmo. Então, diz, o que é essa desmobilização? Quem entra para o Estado Islâmico, quem entra para a Brigada de Al-Aqsa, quem entra para os movimentos radicais muçulmanos, não sai com tanta facilidade. Então, não existe mobilizar e desmobilizar. É quase uma missão suicida na causa. Então, você nunca vai ver ali pessoas que são... Nunca vai ver um exagero, mas vai ver com muita dificuldade pessoas que são diretamente ligadas a movimentos extremistas, agora como refugiados. Quase sempre quem é um refugiado é a população civil, que não está envolvida nesses conflitos. Ele coloca lá, letra D. Peregrinações religiosas orientadas por lideranças fundamentalistas. Não, só acontecem 3 peregrinações. A Meca, a Medina e a Islâmabad, tá? Eu tô barbudo assim, mas eu não sou muçulmano não, tá, galera? Só pesquisador mesmo da área, gosto pra caramba de história árabe, de cultura árabe. Mas, ó, Meca, Medina e Islâmabad, a religião muçulmana, você tem algumas pregações, só que Islâmabad, ela ficou muito recente, fica no Paquistão, depois do 11 de setembro. Atenção aí, por quê? Eles vão cultuar o túmulo de alguns que foram abatidos pelo exército americano, tá? Então, vamos pelo método da exclusão. Se A, B, C e D não são as alternativas corretas, só nos resta aí pelo método da exclusão, tem que estar certa, a letra E. Desterritorialização forçada das populações afetadas por conflitos armados. Vamos lá. O que é que a gente diz por território, né? Na geografia, território disputa. Se território é aquilo que a gente disputa, é aquilo aí da divergência, logo eu tenho grupos que vão ter que sair dali, temendo por suas vidas, ou porque foram forçados, ou porque foram subjugados. Ok? Tranquilo? Então, eu vou ter aí a desterritorialização. Essa desterritorialização forçada dessas populações afetadas por esses conflitos, como eu volto a dizer e falei no ponto anterior, é ligada a questões totalmente associadas ao fundamentalismo, tá bom? Então, quando você fala da ACNUR, quando você fala da ONU, quando você fala da WWF, quando você fala de Human Rights, quando você fala de todas essas entidades, trabalhar atendendo o refugiado, elas não vão agir nem nas áreas de conflito, porque elas podem ser atingidas, inclusive, por grupos terroristas. E o que é desterritorialização? É a perda desse território, é a conquista de quem invadiu e a saída às pressas daquele que tinha sido conquistado, invadido. Pode passar para o próximo slide. A alternativa é, a primeira questão, a alternativa é, tá bom? Pode passar. Estou no aguardo, pode passar. Pronto, a questão diz o seguinte: o solo não é estável, nem inerte. Muito pelo contrário, constitui um meio complexo e em perpétua transformação, submetendo-se a leis próprias que regem sua formação, sua evolução, sua destruição. Forma-se no ponto de contato da atmosfera, da litosfera e da biosfera. Participa intimamente nesses mundos tão diversos, pois mantém relações construtivas com o mundo mineral, assim como os seres vivos. Olha que interessante. A questão vai falar muitas vezes aí do conceito de solo, da sua interação. Eu trouxe uma questão aí que ela beira muito a biogeografia, tá? O que vai ser a biogeografia? Vai ser a relação da geografia ao meio ambiente e essa biologia mesmo, essa bios muito bem colocada. Para entender rapidinho, toda vez que a questão fala de biosfera, litosfera, atmosfera, quebra na tua cabeça que eu vou ter esse bio, vida, éssfera e camada. Átomos, gás, éssfera e camada.
Toda vez que eu tiver essa construção dessas camadas, eu vou estar trabalhando como essas camadas interagem, claro que entre si, e como o homem modifica elas constantemente. Então, vamos lá. A partir do texto acima, assinale a alternativa que não está correta. Atenção, fera, Enem crítico, é uma dica de quem quer que você arrebente no domingo, tá bom? O não eu coloquei aí, tá negrito, obviamente, como as questões, mas o não tá em caixa alta. Cuidado, não é uma característica do INEP, não é uma característica do MEC, não é uma característica de prova pública. Você pedir uma resolução de questão destacando essa metodologia ela é válida para treino, como a gente está fazendo aqui. Então, dica na hora da prova, vai ler, por favor, é uma dica que eu dou de amigo. Leia por 2 vezes o enunciado. Como é que ela se monta? Ela se monta por corpo, que vai ser exatamente PUC, RJ, o texto. Depois do corpo da questão, eu tenho enunciado com o comando, e o comando vem sempre com o verbo, e vem as alternativas. Cuidado que o verbo, ele quase sempre determina a questão. Assinalar, marcar, dizer, atribuir, cuidado com isso. O não coloquei mais alto. Vamos para a questão? Ele quer aqui não está correta. Aqui não está correta. Vamos lá. Em áreas desmatadas, a velocidade do escoamento superficial é acelerado. A água diminui sua capacidade de transportar partículas sólidas em suspensão. Letra B. As características do solo estão relacionadas com as formas de relevo e drenagem das águas dos terrenos. Letra C. O tipo do solo predominante no Brasil é o latossolo, próprio nas regiões de clima quente e úmido, devido ao processo de lavagem e dissolução dos sais minerais que o compõem, a lixiviação. Letra D. O plantio de espécies leguminosas intercaladas entre cultivos permanentes como o café garante o equilíbrio orgânico do solo e protegem a erosão. E letra E, meus queridos, os solos se desenvolvem a partir de um processo lento de intemperismo físico e químico, sofre uma determinada rocha sobre a influência dos seres vivos. Vamos lá, vamos chegar na resposta que não está correta, tá? E o que é que vai ser aí? Rapidão, alguém quer colocar nos comentários qual vai ser a resposta? Quer colocar nos comentários? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Valendo o ingresso para o meu... Não sei se vão passar, não vou precisar para o meu aulão dia 16 de abril, mas valendo ingresso lá para o meu aulão e para o camarim lá com os professores, camiseta do canal. Bora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, bati o martelo, vê só, gente. A alternativa que está aí incorreta... O Unipontos colocou, estou só olhando mesmo. Calma, cara, vamos lá. Diz o seguinte, a alternativa que está aqui não está correta, a incorreta é a letra A. Vamos lá. Em áreas desmatadas, vírgula, a velocidade de escoamento superficial é acelerada. Espera aí. A função dessa mata, inclusive, você já pode puxar uma setinha aí na letra A. Puxa uma setinha na letra A se você estiver colocando no caderno, ou se você estiver com algum material gráfico depois, e coloca assim, ó, letra A, comentário. Bota do lado, mata ciliar. Quais são os cílios hoje? Claro, filtrar a luminosidade, assim como a sobrancelha, por aí vai. Mas quando você chora, os cílios, eles retêm a parte líquida, muitas vezes, da lágrima, senão você ia praticamente uma cachoeira nos olhos, né? Mas aí, a questão já está errada, letra A, de ponta a ponta. Em áreas desmatadas, a velocidade do escoamento superficial é acelerada. A água diminui sua capacidade? Não. Se eu não tenho hoje vegetação para refrear essa água, ela aumenta a sua capacidade de transportar partículas de suspensão. É aí que quem vai fazer engenharia, inclusive engenharia ambiental, já tem que sugerir aqui para a nossa cidade de Maceió que todas as áreas costas sofram com um leve reflorestamento. Você tem que plantar ali, muitas vezes plantas ou arboreáceas de até 1,5 metro, tá? Com pouca sombra, mas com raiz e tronco até mesmo considerado de porte legal, certo? Dessa forma aí. Então, a letra A tem um erro que diz que diminui a capacidade de transportar partículas. O que é que acontece com a vegetação? Ela vai servir como um impedidor desse progresso da água com os sedimentos, tá bom?
Então, a incorreta, meus queridos, segunda questão, letra A, eu acredito que caia questões dessa qualidade aí no Enem, no próximo. Terceira, Levi, por favor. Terceira questão. Terceira questão, o Levi vai passar aí para a gente. Só lembrando, gente, um avisozinho rápido aqui, tá? Dia 16 de abril está acontecendo o meu aulão. Eu espero que todos vocês passem, mas quem está fazendo aí para treino, dia 16 de abril, tudo indica que seja na Uninasal, que é uma parceira do meu canal, eu já fiz alguns aulões lá, mas 16 de abril, um aulão preparatório para o Enem 2021, o Enem desse ano, tá bom? Última questão com vocês, queria agradecer a interação, inclusive, que estava falando. Vamos lá. Sobre a inversão térmica, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos entender o que é isso. O que é que acontece com a inversão térmica? Eu tenho aqui no normal, o ar quente vai evaporar, ar quente sobe, ar frio desce. Quando eu tenho a inversão térmica, esse ar frio ele tende a descer, o ar quente sobe, mas tem uma nova camada de ar frio. Pode perceber que no esquema 1, onde tem o Sol ali, você tem ar quente, ar frio, ar frio. Isso vai por um princípio também que é da altitude. Né? Quanto mais alto eu estiver, a tendência é que menor seja a temperatura. Quem quiser é só entrar no canal da Red Bull, que eles soltam os balões meteorológicos. E até os caras que descem, né, de aquelas roupas windsuit e tudo mais, eles estão numa temperatura de menos 13, menos 15, porque já estão fora, estão quase na camada que vocês aprendem lá na sexta série, que é a exosfera, mas aí ele não pode mais soltar se não tiver com cilindro de oxigênio, roupa especial, aquela coisa toda. Mas vamos entender um pouquinho aqui a questão. Sobre inversão térmica, assinale a alternativa correta. Atenção, tem feras que confundem inversão térmica e ilha de calor, tá? O que vem a ser a ilha de calor, fera? Atenção, a ilha de calor está associada a um fenômeno lá da engenharia. Tanto é que eu brinco com os meus colegas engenheiros. Eu digo que o engenheiro constrói e o geógrafo explica, tá? Pode passar, Levi, para o próximo slide. Pode passar para o próximo slide. Pronto. Ele quer a alternativa correta, não é isso, meus queridos? Correta? Vamos lá. As inversões térmicas são mais frequentes no verão e geralmente são responsáveis por episódios menos críticos na população, que acontecem em áreas rurais e em pequenas cidades. Não. Tá? Essa aí ela está errada de cabo a rabo. As inversões são mais frequentes no verão. Peraí, onde é que eu tenho maior concentração de ar frio? É no verão ou no inverno? No inverno. Só lembrando que aqui no Nordeste nós não temos as estações bem definidas. Só que o Enem não preza pelo princípio da localidade geográfica na aplicação da prova. Eu sou de uma época que ainda tinha o vestibular. E quando você tinha o vestibular, que era o PSS, você tinha... eu peguei um ano, foi o ano 2009, que era bem comum. Você tinha assim... Ele fazia uma prova com a realidade de Maceió e a Copel fazia uma prova com a realidade de Arapiraca, porque era muito comum você ver as pessoas fazendo prova nisso aí. Em 2010, a gente já começou a ver que teve a questão do Enem entrando. Eu me lembro que ainda peguei umas questões de vestibular, não sei se foi ao certo de 2009, mas tinha uma particularidade geográfica. Arapiraca respondia uma questão, Maceió respondia de outra, tá? Mas está errada a letra A. Letra B, ela favorece a concentração de poluentes atmosféricos. A camada de inversão interrompe as correntes ascendentes, bloqueando a dispersão de partículas poluidoras. Correto. Vamos lá. Ela favorece a concentração de poluentes. Por quê, meus queridos? Se você volta no slide anterior, Levi, por favor, questão. Agora com a letra B como a correta. Ela impede bloqueando a dispersão das partículas. Meus queridos, percebam que na figura 2, onde tem inversão térmica e não tem o solzinho, a seta ela faz uma parábola. Isso significa que na dispersão das partículas. Vocês terem ideia, a gente consegue encontrar partículas em suspensão até 4 km de altura. Às vezes você está voando lá, está no seu avião, está em lugar, você pode encontrar uma sacola de lixo lá em cima, que dirá pequenas partículas de suspensão.
em suspensão. Já aconteceu, a gente tá voando, tá lá eu e minha esposa, e a gente já pertinho assim do estado da Bahia, eu até comentei, digo, olha, aqui é. E ela foi lá e disse, não, isso aqui é uma sacola de lixo, não, isso aqui é assim. É tentado, mas se dá por essa natureza. Então, se você for observar direitinho, você vai perceber que essa relação dos sólidos em suspensão e das partículas com a invertérmica, ela impede que o ar quente não se trocam de maneira constante. Atenção nessas setinhas, nesses vetores que estão presentes aí. Então, a alternativa correta será a letra B. Então, meus queridos, o gabarito fica assim. Primeiro, letra E. Segundo, letra A. Terceiro, letra B. Primeiro, letra E. Segundo, letra A. Terceiro, letra B. E aí, o que é que eu quero comentar com o Fera? O tempo aqui ele está... Estou cronometrando aqui religiosamente, tá? Não importa, eu disse a vocês, eu estava colocando lá no meu Instagram. Não importa os motivos que nos levaram a ter ficado na quarentena. Tem gente que diz que o vírus é chinês, tem gente que diz que o vírus é americano, tem gente que diz que o vírus é do Bolsonaro, é do Dória, é de A, de B, de C. Mas eu quero que você, no domingo, possa ter a certeza de que a gente quer o melhor para você. Tá? Fazer educação no país é um ato de revolução. Fazer educação no país é um ato de rebeldia. Fazer educação no país onde uma cerveja custa mais barato que um livro é um ato de realmente a gente começar a se revoltar contra tudo isso. Eu quero que vocês levem essa revolta não como uma revolta cega de tocar fogo em tudo e de declarar guerra a tudo e a todos. Eu quero que vocês levem essa revolta para dentro da... Tá? Eu quero que vocês comecem a perceber, a se pensar. Eu sempre digo para meus alunos que a geografia está em tudo. Por isso, o Estevão colocou que o vírus é capitalista. Cara, o vírus é capitalista e a doença é área, né? Infelizmente. E assim, eu quero colocar para vocês isso. Levem essa revolta, levem essa indignação com o que está acontecendo para a prova. E podem contar comigo para comentar as questões depois. Vai lá nas minhas redes sociais. Queria agradecer ao Levi, queria agradecer ao professor Paulo, queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Eu estava muito ansioso para dar aula e muito obrigado mesmo a todos vocês. Espero que vocês tenham um bom resultado na prova de domingo, tá bom? Eu volto, se assim o Levi me chamar, para os comentários finais. Obrigado a todo mundo mesmo. Valeu, Elton. Foi muito massa contar com a sua participação aqui. E muito boas suas questões, cara. Os seus comentários, sua análise, suas dicas. Valeu mesmo, parceiro. Vou convidar o professor Paulo para dividir a tela com a gente e já, né, pegar essa bola. A gente tá aqui que nem no jogo de futebol, no jogo de vôlei, numa partida de basquete, tocando a bola um para o outro e correndo atrás de marcar o ponto, né? Correndo atrás dessa aprovação de uma boa participação no Enem. Paulo, já tá contigo. Elton, daqui a pouco te chamo novamente. Obrigadão, cara. Tranquilo, cara, tranquilo. Microfone desligado. Agora tá ativo. Beleza, Levi, valeu. Valeu. Eu liguei mesmo na hora em que passou um veículo aqui barulhento ao lado da minha casa. Olha, então, antes de falar sobre propriamente as questões, eu gostaria de mostrar para vocês, mostrar não, né, mas comentar com vocês sobre os assuntos que mais caem em filosofia no Enem, certo? O primeiro deles é ética e justiça, mais frequência, natureza do conhecimento, então é interessante que vocês, nas suas revisões aí, dêem uma olhadinha na questão da natureza do conhecimento, democracia e cidadania, filosofia contemporânea, filosofia moderna. Então, são assuntos que vão cair aí com mais frequência no Enem, no quesito de filosofia, certo? E aí, pessoal, é curioso porque Platão e Aristóteles, eles vão praticamente estar sempre nas provas do Enem, né? Então, é sempre importante que a gente comente sobre eles, fale sobre eles, deu algum bizu aí a respeito da filosofia desses dois, né? Então, trouxe aqui uma questão do Enem de 2012, que vai falar justamente sobre os dois, certo? Então, indo a ela,
pode-se viver sem ciência, pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente, pode-se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo mais a fim de descobrir o seu sentido último. Então, gente, é interessante que vocês entendam Platão e Aristóteles como os dois pilares fundamentais do pensamento ocidental, certo? Então, a maneira de se pensar ética, a maneira de se pensar justiça, a maneira de se pensar ciência, a maneira de se pensar psicologia, a maneira de se pensar teologia, ela é, no Ocidente, completamente influenciada pelos pensadores Platão e Aristóteles, certo? Então, continuando a leitura, Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. No texto, é ressaltado um importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, refere-se a... Pode passar, Levi. Paulo? Deu uma travada, pessoal, no professor Paulo. Vamos ver se ele volta. Ele volta sim. Estamos aqui. Na fé e na força. Voltei. Voltou. Tava dizendo que a gente tá aqui, na fé e na força. Então, foi até onde, Levi, que me ouviste? Que me ouviram aí? Só quando você pediu para passar a questão. Ah, beleza, então tá ok. Então, vamos às alternativas. Letra A. Adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Não, nada mais distante da realidade do legado de Platão e Aristóteles. Até porque a gente bem sabe que o pensamento filosófico ele diverge bastante daquilo que é o senso comum. Porque o senso comum não precisa de evidências. O senso comum muitas vezes não é pensado. Ele é simplesmente reproduzido, ele é simplesmente legado como algo acrítico, sem crítica, sem um pensamento que fundamente racionalmente aquelas afirmativas, aquelas assertivas, ok? Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Olha, nesse contexto, a gente poderia até discutir um pouquinho sobre Platão, certo? Mas a Aristóteles não, pelo contrário, certo? A razão, ela pode sim, ela deve confirmar as evidências empíricas, até porque se nós somos animais racionais, nós temos a racionalidade e temos a animalidade também, que nos traz os diversos tipos de sentidos, né? Os 5 sentidos. Então, a razão, ela vai confirmar aí aquelas evidências empíricas, a razão retamente orientada, a razão de posse plena de suas faculdades, vai conseguir orientar esse conhecimento oriundo das evidências empíricas. Ok? Letra C. Pretensão de experiência legitimar por si mesma a verdade. Não. Não, não, não. Em Platão, pelo contrário, a experiência sensível ela não é digna de muita confiança. E é importante que vocês atentem para isso, né? E para Platão, as evidências sensíveis elas são muito mais enganadoras do que fornecedoras de critérios válidos, de critérios suficientes que venham a basear, a fundamentar um conhecimento racional. De forma contrária, Platão acredita que nós devemos acessar a nossa própria alma, acessar o nosso próprio espírito para lá encontrarmos a verdade, certo? Nos distanciar da questão mais empírica para entrarmos em nós mesmos, conhecermos nossas faculdades de juízo, nossa faculdade de pensamento, de discernimento, e a partir de então conseguir aí operar na realidade, ok? E para Aristóteles, a experiência ela vai começar, ela vai fundamentar ali, não vou dizer fundamentar, mas ela vai principiar o conhecimento, a gente conhece, segundo Aristóteles, a partir das evidências empíricas, a partir do que os sentidos nos fornecem. Então, a gente, a partir disso, vai
tentar compreender aquele fenômeno experimentado pelos sentidos a partir da razão, certo? Letra D. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Não, não, não. A honestidade pode levar a erros e equívocos. A gente sabe bem disso. Isso não é novidade para nenhum de nós, principalmente para dois gigantes como Platão e Aristóteles. Letra E, finalmente, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Claro, eu acho que essa daí é a que vocês com certeza apostaram, que é a correta, e sim. Porque se nós queremos a verdade, nós devemos estar aí de posse da razão, até porque, para Platão, os sentidos são fornecedores de enganos. Para Aristóteles, uma constatação empírica sem um crivo da razão é vazia. Entende? Então, nesse contexto, é interessante que vocês lembrem-se da natureza distinta da epistemologia, ou seja, da teoria do conhecimento para Platão e Aristóteles, certo? Para Aristóteles, os sentidos é que vão o princípio do conhecimento se dá pelos sentidos, e para Platão é a partir da alma, a partir do pensamento, certo? E outra coisa importante de se notar é de que a filosofia, ela sempre vai estar aí para nos fornecer critérios que passem pelo crivo da razão. Depois de Platão e Aristóteles, a gente entende aí que o conhecimento racional, o conhecimento, aliás, ele deve passar pelo crivo racional, não simplesmente da crença, não simplesmente da aceitação tácita daquilo que nos foi transmitido, certo? Mas nos faz ousar e pensar sobre aquilo que nos é transmitido, certo? De forma crítica. Então, Levi pode passar para a próxima questão. Enem 2017. E aí a gente já vai passar dessa questão de fundamentos da filosofia e epistemologia para a questão ética, certo? Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta maneira? Interrogação. Admitindo que, se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedir emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Kant, fundamentação da metafísica dos costumes. De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto. Pode passar, Levi. Assegura que a ação aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Não. Nós sabemos aí que para Kant, e, aliás, eu vou até fazer uma breve explicação aqui, a questão da moral kantiana, certo? Como vocês bem sabem, Immanuel Kant, filósofo moderno, um dos mais ilustres da história da filosofia, autor de escritos aí ditos perenes na história da filosofia, somente a tríade, né, das críticas: a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade do juízo. No primeiro volume, que é a crítica da razão pura, Kant tenta dar um estatuto de ciência, certo? Não fazendo aquilo que Descartes fez, né? Tentando importar o método da matemática para a filosofia, como Spinoza fez, como se aqueles axiomas matemáticos conseguissem explicar bem, de forma precisa, aquilo que deve ser explicado em filosofia. Mas Kant, ele buscava um rigor para os quais a matemática e a física, certo? E aí o paradigma da matemática era a geometria euclidiana e da física, a física newtoniana, certo? Então, Kant, ele vai se perguntar se a filosofia, em especial a metafísica, ela pode ter o estatuto de ciências certas, seguras, exatas, que tem a matemática e a física. Eu não vou nem entrar no mérito aqui da questão dos juízos sintéticos a priori, certo? Que aí senão a gente vai se estender muito. E aí Kant conclui, depois na crítica da razão pura,
que não, né? A filosofia da maneira especulativa, da metafísica e as ditas metafísicas especiais, que é a teologia, a psicologia e a antropologia, elas não vão conseguir ser demonstradas de maneira racional mesmo. Ou seja, você não vai conseguir conhecer, por exemplo, a natureza de Deus. Você não vai, por exemplo, provar que o homem ele é livre ou não é livre. Você não vai conseguir provar, por exemplo, que não teve um começo e terá um fim. A simples razão não consegue atingir esse tipo de conhecimento, esse naipe, esse nível de conhecimento, que é um conhecimento extremamente aprofundado e é um conhecimento que foge às categorias e possibilidades da mente humana de conhecimento. Só que aí tem um pulo do gato que Kant faz, que eu acho muito interessante, quando, por exemplo, ele fala sobre a liberdade humana. E aí a gente já passa de uma esfera metafísica para uma esfera mais prática, uma esfera moral, certo? O, os pessoas não se Kant não é tão reverenciado como um pensador da moral, mas sim um pensador da metafísica. Então, vários livros de ensino médio focam muito mais na questão metafísica do que propriamente na questão ética kantiana, certo? E aí é curioso que a gente pense que a ética kantiana, certo? Ela parte do pressuposto de que o ser humano é livre. Embora não se possa provar racionalmente, especulativamente, nós podemos, a partir da prática, demonstrar que esse homem ele é livre, certo? E esses princípios práticos aí, da liberdade, eles se expressam a partir de máximas, que são opiniões subjetivas, certo? E pelas questões imperativas, que são da ordem objetiva. E aí nós temos o famoso imperativo categórico kantiano. Se você tem dúvidas em relação a como agir, certo? Ele vai dizer, haja de tal maneira que a tua ação possa ser efetuada por todos os seres humanos, e mesmo assim as pessoas continuem em harmonia, continuem bem, certo? Então, voltando aqui à questão, lá, né, que a gente estava falando sobre questão moral, assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa. Não, né, porque aí Kant tem a questão do dever moral. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra. Isso também não está em questão, certo? Isso poderia ser, isso aí é discutido por Kant em algum momento, mas não no que está tocado aí. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Pois é, justamente, certo? Aí quem apostou em letra C acertou, viu? A Aline ficou dividida aí, mas Aline, a resposta é a alternativa C. Porque, para Kant, nós devemos agir de forma que a nossa atitude ela possa ser universalizada. Até porque todos nós compartilhamos de razão, e para Kant, esses princípios morais podem ser acessados pela razão, já que todos nós somos racionais, certo? Então fica aí a letra C como alternativa correta. Letra D, né, só para a gente descartá-las. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os meios. Também não tem nada a ver. Isso aí é um princípio, como a gente já sabe, dito maquiavélico, embora eu não tenha visto em canto nenhum Maquiavel dizer isso, né, que os fins justificam os meios. Pelo contrário, para Kant, o dever moral, a ação moral, ela está para além de qualquer meio, ela é uma finalidade em si própria, certo? Letra E, permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas. Olha, não, até porque um dos princípios pelos quais Kant diz que muitas pessoas não conseguem efetuar uma boa moral para si e para os outros é porque elas procuram a chamada eudaimonia ou felicidade. E isso é algo extremamente individual, isso é algo extremamente pessoal, e isso gera uma série de inconvenientes. Mas ele diz que se nós conseguimos autodeterminar a nossa vontade a partir da nossa liberdade, a felicidade ela torna-se possível. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, Levi, para a próxima questão. Né? Ficamos aí com a letra C. Bom, essa daí é um pouquinho mais longa, certo? Mas
para mim é muito interessante. É uma da UniOeste, Universidade do Oeste do Paraná, uma coisa assim. Segundo dia, 2017. Falando aí sobre filosofia contemporânea com o pensador Martin Heidegger. Martin Heidegger, 1889-1976, afirmou: ser homem já significa filosofar. Sua tese é a seguinte: o homem se caracteriza pela distinção entre o e as características de qualquer coisa, ou seja, de qualquer ente. Com isso, no encontro cotidiano com os entes, antecipadamente, antes de encontrá-los e conhecê-los, sabemos A, que eles são, e B, que eles não são o ser, que são diferentes de sua existência. Eis porque todos podemos, a qualquer instante, nos lançar as perguntas pelo ser dos entes e pelo sentido do ser em geral, ou seja, as perguntas filosóficas. Independente de filosofarmos expressamente, as questões e a força para a investigação, portanto, estariam na raiz mesma do nosso ser e precedem todo conhecimento e pensamento aplicado. Gente, esse papo aí que ele está todinho é para dizer o seguinte, que o ser do homem, obviamente, ele é diferente do ser de outros seres, que não são seres humanos, certo? E justamente essa diferença que possibilita perguntar o que são as coisas, entendeu? Que é essa dita racionalidade aí, que para Heidegger, essa dita racionalidade aí é um dos aspectos do ser humano, né? Ele não é tão moderno desse jeito de tentar, muitas vezes, resumir o homem à sua racionalidade. Ele coloca a razão como um dos distintivos do homem em relação aos outros entes, ok? E aí, continuando, de modo análogo, a primeira frase da Metafísica de Aristóteles afirma: todos os seres humanos tendem essencialmente ao saber. Essa tendência essencial significa que uma propensão para o saber está presente, ainda que inexplorada, em todos os seres humanos. Como Aristóteles escolheu para o saber uma palavra grega que se assemelha ao ver imediato, eidenai. Pode-se compreender que se trata tanto do conhecimento em geral, quanto, e principalmente, do saber metafísico, sobre o princípio essencial ou estrutura metafísica da realidade. Em suma, Aristóteles já estaria dizendo que ser homem significa filosofar. Pode passar, Levi. Com base no que foi dito, marque a alternativa correta. Tá? Uma contradição total reina entre as teses contemporâneas e gregas em filosofia. Não, acho que não dá para entender isso, né? De forma nenhuma. A gente percebe muito mais uma aproximação do que propriamente uma diferença. Não tem importância central a atenção nem interpretação das formulações e termos filosóficos. Não, também de jeito nem maneira. Porque nada mais distante da realidade do que esses dois pensadores aí que são criadores de muitas formulações e termos filosóficos. Letra C. Segundo Heidegger, a distinção entre o ente e o ser torna possível o pensamento. Certo? Só que tudo bem, a gente pode debater isso aí em Heidegger, ok? Mas ao mesmo tempo a gente deixa de fora a parte de Aristóteles. Tá? Aristóteles afirma a tendência essencial do ser humano a ficar preso ao sentido da visão nas sombras. Não. Muito embora lá na metafísica Aristóteles ele privilegia a visão como instrumento do filosofar, certo? Ele não fica preso nessa questão do sentido da visão, não. Ele, inclusive, ele fala que nós estimamos a visão mais do que os outros sentidos, até porque é pela visão que nós conseguimos perceber uma multiplicidade de seres, formatos, etc., que é o que possibilita o filosofar. Entendeu? Então, não tem nada a ver essa alternativa dele aí. Nada a ver. Letra E. Heidegger e Aristóteles têm como tese de que filosofar é expressamente um destino humano comum. E essa seria a correta? Em que medida? Na medida em que, para Heidegger, ser homem já significa filosofar. Significa perceber-se diferente dos outros entes. Outros entes, entenda aí, todos os seres que estão aí no mundo. Perceber-se diferente dos outros seres. E numa situação privilegiada de questionar o que são as coisas. Qual o sentido que essa vida tem? O mundo teve um começo? Vai ter um fim? Deus existe ou não existe? Então, essas possibilidades de questionamento, elas são possíveis simplesmente para esse homem, para esse ser, esse ente privilegiado aí, que nós chamamos de homem, né? Na linguagem dele, ele vai chamar de Dasein. Mas aí, mutatis mutandis, nós podemos colocar aí como homem, certo? E Aristóteles também, nesse contexto, vai dizer que
o filósofo, o ser humano, ele, por natureza, filosofa. Ele fala de uma tendência natural do ser humano ao pensar, uma tendência natural do ser humano a filosofar. Isso a gente vê nas crianças, né? Elas já começam perguntando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? No estágio um pouquinho mais avançado, elas já perguntam, por quê? Por quê? Por quê? É uma coisa que ninguém ensinou a criança, pelo menos segundo a história da filosofia em Aristóteles. Ela já demonstra isso como algo inato, como um desenvolvimento natural do seu ente próprio, que é ser humano, ser animal racional. Então, nesse contexto, nós temos aí a letra E como a alternativa correta. Gente, é interessante que vocês lembrem aí do Heidegger como um dos maiores filósofos do século XX, okay? Que ele vai retomar questões metafísicas, principalmente a questão do ser enquanto ser, o que é ser. E ele vai fazer toda uma revisão da tradição filosófica, e principalmente na obra mais conhecida dele, que é o Ser e Tempo, tentando identificar onde é que esse pensamento do ser iniciou, se perdeu, retomou-se. Então, isso pode vir a cair aí no Enem. Então, por aqui eu encerro a minha fala. Levi, podemos voltar para as nossas 3 telinhas aí, e aí fazemos as nossas considerações. Pessoal, é isso. Ó. Hoje, como eu disse, né, o debate era para acontecer. Espero que tenha sido estimulado. Para mim foi bastante. Né? Cada um em casa, seguro, seguindo o Enem Crítico pelo seu smartphone, pelo seu computador, pela sua TV, por algum componente ali que se permite conectar com a gente. Né? E ali, no seu tic-tac, filosofando, debatendo, né, refletindo, né? Como eu posso dizer também, inclusive provocando a si mesmo, né, para pensar sobre o que foi colocado aqui. Né, o Enem Crítico responde questões e promove debates, mas hoje, nessa reta final do Enem, a gente focou mais em responder as questões e deixar o debate por conta de quem está acompanhando a gente. Eu agradeço muito a participação do professor Paulo, a participação do professor Elton, professor Paulo, que é um dos organizadores do projeto, e professor Elton, que chegou hoje aqui para somar, trouxe algumas dicas, algumas orientações. É isso, pessoal. Agora eu volto a palavra professor Elton, professor Paulo, para que se quiserem fazer mais algum comentário, alguma observação, para que o façam, e aí a gente já parte para o nosso tchauzinho. Tá com você, Elton. Tá desativado, Elton, seu microfone. Ativou e desativou. Ativou. Agora sim. Gente, eu coloquei uma postagem lá no meu Instagram há pouco tempo agora, que eu estava muito feliz com o que tinha acontecido, porque, assim, a nossa profissão, a profissão docente, né, professor especificamente, ela não tem o reconhecimento. A gente não tem o glamour, querendo ou não, que as outras profissões têm. E ter a oportunidade de estar aqui, num período tão importante na vida de vocês, que é perto do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, sabendo que a gente pode fazer muito por vocês ainda. Queria muito participar das próximas rodadas aí do projeto, me disponibilizo a ajudar no que for preciso. Mas é isso, sabe? Eu dizer que fiquei muito feliz, porque estava muito afim de dar aula, e é dessa forma que eu acho que a gente pode contribuir para uma sociedade melhor. Então, quem quiser depois ver o que eu coloquei lá... Surgiu uma pergunta aqui para você, da Aline. Tá. Ilhas de calor, Aline, né? É resultado do agravamento do efeito estufa. Não só do efeito estufa, Aline, mas também da questão, lembra o seguinte, tá? Ilhas de calor, fenômeno de concretagem. Quer aprender isso na prática? Vai na rua Cincinato Pinto ou vai na rua Barão de Alagoas, lá no centro de Maceió. Se estiver em Santo Antônio de Ipanema, se estiver em Maceió, fica aqui no centro. Por quê? Essas ruas têm corredores onde a temperatura, até com o termômetro normal, você vê que a temperatura cai bruscamente da parte de fora para a parte de dentro. Isso dá porque existem prédios com mais de 40 metros de altura. Então, essa é a relação de concretagem que a gente tem. E, claro, está associado também à questão do aquecimento global, meu anjo. Então, para encerrar minha fala, é isso. Agradecer demais
Eu adoro dar aula, volto a dizer, né? Eu sou apaixonado pelo direito, mas a educação ainda é o meu mote de transformação. Então, obrigado a todo mundo. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal. Levi, muito obrigado mesmo. Obrigado, professor Paulo. E a todos que acompanharam também. Foi uma oportunidade maravilhosa. Espero estar nos próximos aí com vocês. Beijão e até mais. Paulo, obrigado, viu, Elton? Obrigado mesmo. Daqui a pouco eu volto para você dar o último tchau, balançar assim a mãozinha. E aí, uma questão para o professor Paulo, a Aline também do canto, Paulo. Se você puder falar um pouco mais sobre ele, né? Fazer uma síntese ali de algum ponto que você acha relevante sobre ele, que talvez possa cair no Enem. Kant sempre cai no Enem, né? Ele é comum no Enem. Eu só não entendi muito a pergunta de Aline. Como o texto aponta isso? Questão sobre Kant. Não entendi bem. Acho que é para retomar algum aspecto do que foi falado, como é que ele entende a ética. Porque Kant, ele vai entender a ética, né, como um dever do ser humano. E um dever não porque um rei ou um papa disse para você fazer aquilo. Pelo contrário, né? O lema de Kant é sapere aude, né? Usar e saber. E aí, usar saber, e aí o saber, sapere, ele, no latim, ele tem uma familiaridade com o termo sapore, que é saborear. Né? Então, saborear o saber. Entendeu? Então, assim, é você conseguir saborear esse conhecimento. E esse conhecimento que o Kant fala é um conhecimento a partir da própria razão. A razão vai conhecendo a si própria. Né? E, nesse contexto, a ética de Kant ela é fundamentada na razão humana. Ousar saber significa o homem andar com suas próprias pernas, eticamente falando. Certo? Então, você não pode simplesmente estar submisso à autoridade de um papa ou de um rei para te dizer o que é certo ou o que é errado, até porque isso te tira a liberdade. Você não vai ser uma pessoa livre para poder escolher aqueles princípios morais que vão reger a tua vida. Por outro lado, Kant ele vai dizer o seguinte: ora, como animais racionais que somos, nós somos diferentes, aí eu posso até falar sobre o Heidegger nesse contexto, nós somos diferentes de outros seres que agem de acordo com a relação causa e efeito, lembrando aí a física newtoniana. Nós não agimos como agentes da natureza, a partir de causa e efeito. Nós agimos a partir da nossa liberdade, que essa sim é causadora das nossas ações. Nós podemos sim, segundo Kant, ser julgados a partir de nossas ações, porque nós partimos de um ideal de liberdade. O ser humano ele tem liberdade, ele não é condicionado. E o que é liberdade para Kant? É não ser condicionado, tal qual é condicionado um objeto que você deixa para cair, porque ele caindo, ele está sob o efeito da gravidade, né? A queda é um efeito e a causa é a lei da gravidade. Nós, seres humanos, não. Nós temos a liberdade de escolher como nós vamos agir ou não. Por outro lado, Kant vai dizer, ora, essa liberdade, ela está fundamentada onde? Na razão humana, que pode escolher. Só que também a gente não pode ser muito individualista ao ponto de dizer, eu vou fazer o que eu quero, fazer do jeito que as coisas que eu quero. Ele vai dizer, não. Ele vai dizer que nós devemos procurar princípios racionais em nós mesmos, e esses princípios racionais que estão em nós, eles são compartilhados com todos os seres humanos. Kant aposta, e é interessante a gente utilizar esse termo, ele aposta que nós, seres humanos, temos uma razão, e essa razão é a mesma e única para todos. Logo, se nós fundamentarmos a moral segundo princípios racionais, essa moral ela vai ser válida para todos os seres humanos que são racionais também. Deu para entender? Não sei se deu para entender. Né? E aí, o que acontece? Uma vez fundamentada na razão, Kant vai dizer, ora, age de uma forma tal que a tua ação possa ser universalizada, ela possa ser para todos. E como é que você vai chegar nessa universalidade da ação moral? A partir do uso da razão, do uso reto, do uso correto da razão. Não sei se deu para entender, porque Kant realmente é um pouquinho complicado. Kant é um pouquinho denso, né? Então, para tentar resumir, para Kant, o dever moral, a ação moral, ela deve ser sempre feita a partir do pressuposto de que todas as pessoas vão dizer, eu ajo de tal maneira.
E essa minha maneira, se ela for eticamente pensada, ela deve ser pensada de forma tal que toda e qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, possa tomar a mesma ação. E isso não seja prejudicial para os outros. Então, é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Então, o Estevam estava comentando isso que você falou agora há pouco no finalzinho, do fato do Kant ser extremamente denso, né? E às vezes ele ser cobrado de uma maneira como se ele não assim o fosse, né? Kant extremamente complexo. Estevam, e tem outra coisa, né? Infelizmente não deu para. Havia explicado já sobre Kant em um momento anterior, né? Essa questão aí do racionalismo, e iria aprofundar na sexta-feira que não deu, né? E justamente eu ia a partir dessa questão do empirismo e do racionalismo, mas infelizmente não deu. É isso. Paulo, eu agradeço muito. Elton, eu agradeço muito. E é isso, pessoal. Agora é a hora da gente dar tchau aqui, mas amanhã a gente volta. Amanhã a gente tem um encontro com português e talvez já amanhã um pouco de sociologia, mais um pouco de filosofia. Vamos ver. Na sexta-feira a gente tem história, né? Tá certo, pessoal? Então, vamos que vamos. Esse foi o Enem Crítico. Espero que a gente tenha contribuído para vocês. Volto para o Elton e para o Paulo darem tchau. E eu já vou ficar aqui balançando a mãozinha, dando tchau para vocês, até eles darem o tchau deles. Muito obrigado, pessoal. Valeu, sigam o Elton, né? Ogro Web TV. Tamo junto. Obrigadão, Paulo. Obrigadão, Elton. Obrigadão a todo mundo que acompanhou a gente. Estou clicando aqui no 3, 2, 1, finalizando o nosso encontro. Valeu, pessoal.